Em culto solene, a Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, tem o prazer de apresentar homens e mulheres de Deus, chamados e vocacionados para o ministério pastoral, presbítero e diaconato. Primeiramente, convidamos para entrar os candidatos ao Ministério Pastoral. Daniel Calegari e Michele Aparecida de Oliveira Calegari. Everaldo Ferreira de Souza e Dirce Ribeiro de Souza. Fabrício Kiyoshi Sakiyama e Gabriele Mader Sakiyama. Leisiane da Silva França. Janaína Franco Freire de Barros. Também serão reconhecidos como pastores deste ministério. Adailton Alves da Silva e Edneuza Pereira dos Santos da Silva. Neymar Douglas da Cruz e Isis Mídio da Cruz. Márcia Aparecida Lustosa Abraão. Também serão ungidos e separados para o presbitério. Douglas Godoy e Karina Cristina Barbosa Godoy. Paulo Roberto Gonçalves e Joyce de Moraes Prata Gonçalves. Fábio Thomas Alves e Caroline Aline Galvão Alves. Marcos de Souza Amaral e Débora Regina Salles de Souza Amaral. Leva
declara mais de ti. Espírito Santo, vem.
agradeça sua alegria a Ele. Ele se faz presente nessa noite. Oh, Senhor, nós te agradecemos, nós te entronizamos, nós damos louvor a Ti, Pai. Aleluia. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo que vais fazer, tudo que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero com todo o meu ser. Então agradeça nessa noite, sua igreja. Te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Por me libertar, sua igreja. Te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço.
a voz do seu povo. Ele ouviu a gratidão do seu coração nesta noite. O seu louvor subiu como um incenso suave, como um perfume às narinas do Pai. Ele se faz presente aqui nesta noite. Ele se faz presente aqui nesta noite. Erga a sua voz. Erga o seu clamor a Ele. Oh, Paizinho, Tu és bem-vindo no nosso meio. Nós te agradecemos por este momento, Pai. Por este momento lindo, consagrados, ó Pai, a Ti. Senhor, nós te agradecemos. Nós vamos cantar mais uma vez, te agradeço. Mas eu quero que você feche os teus olhos e coloque a mão no teu coração. Agradeça a Ele pela tua semana, pela sua vida. Agradeça a Ele pelo Espírito Santo que Ele te deu e que se faz presente aqui nesta noite. Agradeça a Ele pelo óleo ungido que Ele vai derramar sobre a sua cabeça. Agradeça a Ele porque Ele tem coisa nova para fazer em você. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, Aleluia! Aleluia! Para tornar este ato legítimo, anunciamos a formação da mesa diretora desta igreja, que se reúne em Assembleia Geral Extraordinária para este único fim: consagração ao ministério pastoral, presbítero e diaconato, de acordo com o seu estatuto reformado e ata em vigor. Ficando a mesa assim formada: presidente e fundador em exercício, Alberto Rogério de Barros. Vice-presidente, Michele Aparecida de Oliveira Calegari. Primeira secretária, Leisiane da Silva França. Segunda secretária, Dirce Ribeiro de Souza. Primeiro tesoureiro, Everaldo Ferreira de Souza. Segunda tesoureira, Vera Lúcia Dias. Comissão de Contas, Joyce de Moraes Prata Gonçalves, Paulo Roberto Gonçalves e Daniel Calegari. Após obedecer os trâmites formais exigidos para este ato, o mesmo será contemplado por esta Assembleia Geral Extraordinária para sua aprovação, devendo esta ata ser assinada, reconhecida e registrada em cartório próprio para sua validade. Destacamos que prevalece a vontade soberana de Deus em chamar, separar e ungir os seus escolhidos. Bragança Paulista, 17 de março de 2024. Convidamos agora o pastor Alberto Rogério de Barros, presidente e fundador da Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista, para dar continuidade aos trabalhos e compartilhar a palavra principal. Antes, convidamos a todos para ficarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Hoje eu preciso dar uma palavra especial para um seleto grupo, que são os nossos aspirantes a pastores, candidatos a pastores, recebendo e reconhecendo outros pastores que agora caminham conosco, e também ungindo cerca de 42 novos diáconos, cerca de 13 pastores, cerca de 8 presbíteros, ou 6 presbíteros, e 42 diáconos. Então eu gostaria que vocês me permitissem dar uma palavra especial para eles. Primeiro, eu me sinto honrado como pastor sênior dessa igreja em ordenar ao santo ministério pastoral estes homens e mulheres, chamados por Deus para apacentarem o rebanho de Cristo ao meu lado, bem como nosso presbitério. Nesta noite também serão nomeados e ungidos novos nomes para o diaconato. Vocês não estão aqui por amizade, por conveniência, por interesse, casualidade, mas por um propósito santo e divino. Destaco como marca de um chamado, em primeiro lugar, o amor. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Você demonstra o amor que tem por Cristo, cuidando das suas ovelhas, sabendo que você foi chamado para ser tolerante,
paciente, principalmente nos momentos de crise frente ao ministério. Havia um desejo no coração da maior parte de vocês para serem consagrados. Por outro lado, alguns entraram em crise por conta da seriedade deste momento, porque todos nós um dia estaremos na presença do Senhor para prestação de contas, e isso desperta muito temor em nosso coração. Quando você não interpreta bem isso, você pode confundir dependência com insegurança, ansiedade, preocupação, enfim. Mas por outro lado, eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha, porque depois de cerca de 30 anos oficialmente no ministério, eu não me sinto preparado até hoje. Eu não me sinto pronto, eu não me sinto apto, eu não me sinto capaz. Alguns tentaram até declinar ao convite de consagração, uns mais discretos, outros nem tanto. Entraram literalmente em choque, enquanto outros diziam simplesmente: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade em mim. Eu entendo vocês, porque eu já estive no lugar de vocês e vivi e vivo até hoje com este drama. Como eu falei para vocês, eu sei que tem pastores muito melhores do que eu, muito mais capazes, muito mais inteligentes, muito mais sábios, e eu os admiro profundamente. Mas aprove ao Senhor, na sua infinita misericórdia, me dar a você como pastor. E eu costumo brincar dizendo: cada um tem o pastor que merece. Mas enfim, sempre você vai ser provado, e você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Guarda isso que eu vou te falar. Sem uma comunhão profunda com o Espírito Santo, você vai se sentir vazio. Sem direção do Espírito Santo, você vai se sentir perdido. Sem o Espírito Santo te dar sabedoria, você vai perecer. Sem o Espírito Santo te revestir de poder, você não terá forças. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo te capacitar, a sua obra será inútil. Se o Espírito Santo não te renovar dia a dia, você desiste. Sem o Espírito Santo não há ministério, não há igreja, não existe igreja. O reino de Deus não se faz por mérito próprio, é por pura graça de Deus em nossas vidas. E como esta graça se manifesta? Pelo amor. Quanto mais você se apaixona pelo reino, mais graça é derramada na sua vida. É esta graça que vai te tornar mais próximo de Deus, para que você possa viver o impossível na sua vida. Então não descansem, porque continuem buscando, não cesse, nunca descanse, porque pode ter certeza que isso não depende de você, depende dele. Então não descansem,
Não se trate de você, mas tão somente dele através de você. Quando das nossas conversas vocês compartilharam do medo, do receio, do temor de assumir diante do céu, da terra e do inferno o seu chamado ministerial. Nada mais natural, porque ninguém se sente 100% capaz. Estamos falando do que é espiritual, invisível, sobrenatural. Se isso traz conforto à sua alma, muitos chamados por Deus na Bíblia, ao longo da história, também entraram em desespero. O que sempre me confrontou é que Deus conhece a minha verdade, e quando Ele me chamou, Ele sabia com quem estava lidando. Não somos perfeitos, e durante esta caminhada de fé, devemos ser dependentes do Espírito Santo, como já falei, e Ele te prepara para cumprir esta missão, entregue a cada um de vocês. O grande desafio é descobrir o que Deus tem para as nossas vidas, e qual é o seu ministério, ou a sua missão para nós. O que eu fiz para chegar até aqui? Permiti ser tratado, fui quebrantado, despedaçado, esmiuçado e humilhado. A palavra diz: aquele que se humilhar será exaltado. Quando isso acontece, Deus vai se revelar a você e mostrar qual a sua vontade. O segredo de um ministério bem-sucedido é uma vida de oração, de intimidade, comunhão. Uma vida de aliança com o Pai. Não seja um pastor medíocre, que não ora, não jejua e não ama a palavra de Deus. Se você não receber por revelação estas verdades, vai ser apenas um nome, vai ter apenas um título, um pastor talvez sem fé, sem unção, sem poder, sem autoridade e sem frutos, sem discernimento, sem sabedoria, sem direcionamento do Senhor como sumo pastor. Você não vai servir de exemplo para o rebanho, será vencido pelas crises e confuso nas suas emoções. Deus te abençoará quando você não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus te abençoará quando você resistir à tentação de não parar e abandonar tudo. Você será fortalecido quando aprender a lidar com os ataques do inimigo. E com certeza, você não vai ser atingido pelos seus dardos. Mantenha o escudo da fé embraçado. Rebata as setas do engano, da mentira, da calúnia, da injúria, da difamação, da injustiça, da ingratidão, da deslealdade, da traição e rebelião. Aprenda que o ministério não vai exigir alguma coisa de vocês. O ministério vai exigir tudo. Vou repetir. Aprenda que o ministério não vai exigir apenas alguma coisa de vocês. Vai exigir tudo. Mas compreenda que se você caminhar apaixonado por Jesus, você vai vencer toda e qualquer situação. Mas Deus não nos chamou para fazer algo fácil e simples. Lidar com o outro é desafiador, exige determinação e perseverança, exige uma fé viva para não esmorecer, disciplina para se fortalecer em Deus. O apóstolo Paulo nos mostra em suas epístolas alguns princípios para um ministério bem-sucedido, e guarde no seu coração, e aqui eu encerro. Oração, jejum, Bíblia, estudo, comunhão com os irmãos, contribuição, evangelismo e pastoreio. Na verdade vos digo,
que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Eu gostaria que os nossos pastores se colocassem em pé, por favor. Vamos fazer os votos. Digam bem alto: meu Senhor, digo sim ao teu chamado. Entregue a mim para cuidar das suas ovelhas. Prometo doar minha vida para cumprir esta missão. Farei o sacrifício que for necessário para alcançá-las, resgatá-las e mantê-las protegidas. Serei vigilante para não me corromper no cumprimento do exercício do ministério pastoral. Tenho consciência que apenas cuido de ovelhas que não são minhas. Não cobiçarei sua lã, carne e gordura. Jamais colocarei as propostas no lugar do propósito. Não me venderei por dinheiro nenhum. E sempre defenderei meus princípios e valores segundo a palavra. Meu voto é com o céu, de levar salvação aos perdidos. Terei ética e moral à frente da sua igreja. Defendo a verdade, defendendo a verdade, meus líderes e minha igreja. Prometo depender do Espírito Santo
para me dirigir em minhas decisões e me mostrar sua vontade para todas as áreas da minha vida. Guardarei minha mente e meu coração do que é maligno. Honrarei aqueles que o Senhor tem colocado sobre mim em autoridade, e declaro publicamente que se houver rebelião, traição e divisão da minha parte, serei julgado severamente pelo Senhor, sob pena de perder a unção que é colocada sobre a minha cabeça neste dia. Não me furtarei a usurpar aquilo que não me pertence e não desviar os pequeninos dos teus caminhos. Prometo amar o pobre, o doente, a viúva e o órfão. Prometo cultivar um ambiente onde honrarei meus colegas de ministério e serei leal, cooperador ao lado de cada um. Serei um intercessor e mantenedor fiel nesta obra por toda a minha vida. Recebo neste dia esta unção que vai me capacitar a viver debaixo da tua bênção, seguindo o meu chamado e desenvolvendo o meu ministério. Recebo neste dia a autoridade deste ministério, que compartilharei com o meu pastor, como pai espiritual e líder, e debaixo da bênção do sumo pastor. Coloco minha vida, tudo o que tenho e tudo o que eu sou em tuas mãos, para seu louvor, honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Sempre que eu olho para mim mesmo e percebo quão pequeno que eu sou, o chamado é maior que a minha capacidade. Dá vontade de dizer: hoje não vou. Dizer: eis-me aqui, é uma escolha, é um caminho que não dá para retornar. É possível, mas já tenho a consciência que seguir é bem mais fácil que voltar. Elogios não satisfazem minha alma, os aplausos não compensam o que já sacrifiquei, e o dinheiro nunca poderá comprar minha vida, que no altar já entreguei. Eu vejo que a estrada é bem longa e já percebi que fácil não será. Meu Deus, se não fores comigo, nenhum passo adiante eu quero dar. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz: estou aqui. A tua voz é o que me orienta, e o que me acalenta é a fé que há em mim. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar.
De tudo que sei, a maior certeza é que não sou nada sem a tua presença. Elogios não satisfazem minha alma, os aplausos não compensam o que já sacrifiquei. O dinheiro nunca poderá comprar minha vida que no altar já entreguei. Eu vejo que a estrada é bem longa e já percebi que fácil não será. Meu Deus, se não fores comigo, nem um passo adiante eu quero dar. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz: estou aqui. A tua voz é o que me orienta, e o que me acalenta é a fé que há em mim. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo que sei, a maior certeza é que não sou nada sem a tua presença. É que não sou nada sem a tua presença. Pai, neste momento, homens e mulheres estão prostrados ante a tua vontade, diante de ti. Somos vulneráveis, falhas, imperfeitos. Mas aqui existem homens e mulheres que amam a tua palavra e que abdicaram daquilo que o mundo oferece para poderem fazer a tua vontade e andar na tua presença. Neste momento, Senhor, nós cumpriremos o que diz a tua santa palavra. Foram separados debaixo de oração, jejum e busca. Foram provados e aprovados. E cremos, Senhor, que este é o tempo que o Senhor separou, para que eles pudessem receber algo que somente o céu pode dar. Sou apenas, Pai, um representante teu na terra. O que eles vão receber é segundo a tua graça e o teu favor. Que ao cair, Senhor, este óleo sobre estas cabeças, eles possam, Senhor, receber renovo espiritual, força, poder, vitalidade, que eles possam receber uma porção dobrada do teu Espírito, que eles possam, Senhor, se mover debaixo dos teus dons, dos dons do teu Espírito, que eles possam, Senhor, receber sabedoria, que eles possam receber, Senhor, discernimento, que eles possam receber tudo aquilo que o Senhor tem para dar segundo a necessidade do corpo de Cristo. Neste momento, Senhor, eu unjo
a tua filha, em nome de Jesus. Recebe, Michele, daquilo que Deus preparou para você. Recebe, Michele, porque Deus há muito tempo já havia determinado este tempo na eternidade, para que você pudesse ter o seu chamado confirmado, e para que você pudesse viver na plenitude tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Daniel, recebe desta unção sobre a sua vida. Recebe com imposição de mãos. Você, o cabeça da Michele, você, o esposo, o marido, o sacerdote do lar. Confirma, Senhor, o chamado na vida do Daniel. Libera, Senhor, tudo aquilo que o céu tem para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, neste momento, eu consagro o Everaldo. Derramo sobre ele, sobre a sua cabeça, o óleo da unção. Que ele receba, Senhor, não algo da terra, mas algo do céu. Em nome de Jesus. Libera, Senhor, sobre a vida da sua companheira, da sua disjuntora, da sua esposa. Libera, Senhor, o que o céu tem para eles nesta noite. Capacita, habilita, prepara, para que eles possam viver o novo, o sobrenatural, o incrível. Senhor, neste momento, eu derramo do óleo da unção sobre a cabeça do Fabrício, em nome de Jesus. Que ele receba, Senhor, do óleo do céu, e que esta unção, Senhor, venha sobre toda a sua vida, em todas as áreas. Que ele possa ser, Senhor, um instrumento poderosamente usado nas tuas mãos. Que a tua unção se manifeste para que ele possa exercer o dom do ensino. Levanta, Senhor, como mestre, professor, doutor, em nome de Jesus. Estabelece, Senhor, ele ao lado da sua esposa. Recebe, Gabriele, esta unção sobre a tua vida. Recebe este poder, a confirmação do seu chamado. Te prepara para viver tudo aquilo que você até agora não imaginou que o céu tinha preparado para a sua vida. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Leisiane, recebe neste momento esta unção de pastoreio, de cuidado. Recebe tudo aquilo que o diabo tentou te roubar. Recebe entendimento, conhecimento, sabedoria, discernimento. Que o Senhor te apodere neste momento, empodere neste momento, para que você possa viver tudo aquilo que o céu tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Janaína, que o óleo caia sobre a sua cabeça, e que você receba a confirmação daquilo que Deus já tinha para a tua vida antes mesmo da fundação do mundo.
Em nome de Jesus. Recebe a liberação daquilo que você está esperando para a tua vida. Recebe em nome de Jesus a unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo. Recebe a cura para a sua vida, para as tuas feridas, e te prepara para ser levantada como uma grande pastora, líder e mãe espiritual. Pastora Márcia, nós te recebemos e nós te reconhecemos como pastora neste ministério, como conselheira, como intercessora, pelo seu coração, pelo seu amor, pela sua busca. Deus te trouxe para cá com um propósito, e nós queremos te amar e te honrar. Que você possa receber tudo aquilo que o céu tem preparado para a tua vida neste momento, e a tua casa, e o teu lar, e a tua família. Pastora Dailton, ser confirmado neste momento como pastor deste ministério. Recebe uma unção poderosa sobre a tua vida, que vai te liberar a fazer aquilo que tem sido limitação na tua vida. Recebe em nome de Jesus desbloqueio. Recebe em nome de Jesus uma unção que vai te levantar com uma palavra de poder. Recebe a unção do Espírito. Te prepara para um novo tempo. Te prepara para viver tudo aquilo que ainda não aconteceu na tua vida e no teu ministério. Porque tudo aquilo que você vivenciou até hoje foi apenas sombra de tudo aquilo que está por vir. Busca e creia no que Deus tem para a tua vida. Recebe, Neuza, a unção pastoral sobre a tua vida. Você foi ungida missionária, mas agora é levantada como pastora ao lado do seu marido. Recebe esta unção. Recebe. A partir de agora, você será pastor ao seu lado, porque o Senhor tem olhado o teu coração como adjuntora, companheira, parceira fiel, intercessora. Que o Senhor te levante sempre com uma palavra de sabedoria, discernimento. Move-te, Senhor, poderosamente na vida da tua filha, para o cumprimento deste propósito. Recebe do óleo que derrama do céu, pastor Neymar Douglas. Um dia você pensou que o teu ministério tinha acabado, mas o Senhor te diz: ele apenas começou. Te prepara para tudo aquilo que está por acontecer. De nada adianta dizer para o Senhor que não vai se surpreender, que não vai se espantar, porque Deus te levanta para cumprir algo que há de ser muito especial. Você verá os frutos, você verá os resultados. Ele te cura neste dia, ele te sara neste dia, ele te liberta neste dia e renova a tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isis, você foi levantada ao lado deste homem como uma pastora, como uma mulher de Deus, como uma esposa. Ele orou por você. Um dia ele te pediu ao Senhor, e você é presente do céu para a vida dele.
caminhem juntos neste propósito, nesta missão, e que o Senhor possa ativar os dons na sua vida, os dons do Espírito Santo, para que você viva tudo aquilo que o Senhor preparou para vocês. Aleluia. Corre calababa rachalabaço. Podem se levantar. Daniel, que o manto sacerdotal de Deus através deste ministério seja sobre a sua vida. Michele, que o manto sacerdotal de Deus através deste ministério seja sobre a sua vida. Everaldo, que o manto sacerdotal de Deus através deste ministério seja sobre a sua vida. Dirce, que o manto sacerdotal deste ministério, de Deus neste ministério, seja sobre a sua vida. Fabrício, que o manto sacerdotal de Deus através deste ministério seja sobre a sua vida. Gabriele, que o manto sacerdotal de Deus através deste ministério seja sobre a sua vida. Leisiane, que o manto sacerdotal de Deus através deste ministério seja sobre a sua vida. Janaína, que o manto sacerdotal de Deus através deste ministério seja sobre a sua vida. Pastora Márcia, que o manto sacerdotal de Deus através deste ministério seja sobre a sua vida. Pastora Dailton, que o manto sacerdotal de Deus na pessoa de Jesus Cristo através deste ministério seja sobre a sua vida. Pastora Neuza, que o manto sacerdotal de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo através deste ministério seja sobre a sua vida. Pastor Neymar Douglas, que o manto sacerdotal de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida através deste ministério.
pastora Isis, que o manto sacerdotal de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, seja sobre a sua vida através deste ministério. Cada um de vocês não terão um cajado, porque todos vocês estarão pastoreando apenas um rebanho. Nós não teremos aqui cada um rebanho. Nós não falaremos cada um uma língua. Nós andaremos em unidade, onde cada um não vai seguir o seu próprio caminho. O Senhor levantou cada um de vocês para completar as minhas deficiências, debilidades, fraquezas. E eu acredito que a partir de agora tudo será diferente. Porque Deus levanta vocês não mais como um pastor de nome, um pastor de título, mas Deus entrega algo precioso na mão de vocês e que vocês vão descobrir ao longo da caminhada. Quando da busca incessante, quebrantamento constante e intimidade com o céu. Eu gostaria que vocês pudessem dizer comigo, segura aqui, Daniel, diga: eu compartilho deste ministério com você, meu pastor. Michele, eu compartilho deste ministério com você, meu pastor. Pode segurar os dois. Eu compartilho deste ministério com você, meu pastor. 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 Os dois. Eu compartilho deste ministério com você, meu pastor. Eu compartilho deste ministério com você, meu pastor. Que não haja disputa, nem concorrência e nem competição em nosso meio. Que não haja ninguém aqui maior ou melhor do que o outro. Que nós possamos compreender a nossa pequenez diante do nosso chamado. Como Paulo dizia: miserável homem que sou. Quando nós entendemos a nossa miserabilidade, nós compreendemos a vontade de Deus. Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, eu tenho estes homens e mulheres debaixo do cajado de amor, que nós possamos caminhar em unidade, que nós possamos ser um, na intenção, na motivação, no propósito, e que a tua vontade se cumpra através da nossa caminhada, que possamos viver tempos de graça, tempos de fé, tempos de poder, tempos de manifestação de tudo aquilo que o céu tem preparado para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu vos abençoo e declaro que cada um de vocês são bem-vindos
a família de Deus, a família Fé Cristã, agora como pastores reconhecidos e pastores ordenados. Aplaudam ao Senhor. Pode entrar. Presbíteros, fiquem em pé, por favor. Digam comigo: Senhor, estamos aqui atendendo um chamado santo e divino. O Senhor nos convocou e nós fomos obedientes ao teu chamado. Nós queremos receber tudo aquilo que tu tens para a nossa vida, não materialmente apenas, mas em sabedoria, unção, graça e favor. Nós queremos nos diferenciar dos demais, queremos buscar a tua presença e ter uma experiência real contigo. Queremos desenvolver uma vida de intimidade, cumplicidade e aliança. Prometemos, Senhor, viver para Ti, andar nos Teus caminhos, cumprir os Teus propósitos, que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Queremos nos mover, não por propostas, mas sim por propósitos, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos capacita, nos habilita e nos prepara, Senhor, para o cumprimento da nossa missão, à frente do presbiterato, em nome de Jesus. Amém. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Dependo de Ti, descanso em Ti. Sozinho nada posso fazer. Espero em Ti. Pastor Marcos. Descanso
gostaria que vocês, agora pastores ordenados, baixe um pouquinho para mim, querido, por favor. Eu gostaria que agora vocês, como pastores ordenados, pudessem me auxiliar nesse primeiro momento, em nome de Jesus, ungindo os nossos presbíteros, enquanto o pastor Marcos do Barracão, nosso querido amigo, irmão e companheiro, ele, vereador em nossa cidade, vai fazer esta oração. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia de hoje, porque o Senhor tem atendido às nossas orações. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros, mas hoje o Senhor está dando em abundância, Senhor, os ceifeiros. Que eles recebam a unção que vem do alto, a unção que despedaça o jugo, a unção que liberta o cativo, a unção que traz conhecimento. Que eles, no abrir os lábios, seja o teu Espírito Santo falando ao coração de cada pessoa que eles tocarem. Que eles recebam do Senhor o discernimento, que eles recebam do Senhor a sabedoria. Pai, que primeiro eles possam olhar para dentro dos seus lares e entender que cada família que eles estão ali é o primeiro rebanho a ser apacentado. Que o marido possa olhar para a esposa, meu Pai, e cuidar dela como ovelha. Que a esposa possa olhar para o marido e entender que ele tem uma missão e ela está debaixo dessa missão como submissa. Que eles possam olhar para os filhos e ver nos filhos o primeiro rebanho que o Senhor colocou nas mãos deles. Que o Senhor capacite cada um desses presbíteros nessa noite de hoje a receber, Senhor, este óleo santo, este chamado precioso, porque a tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E nessa noite de hoje o Senhor tem aqui escolhidos, que já no ventre da mãe o Senhor já marcou, o Senhor já separou, o Senhor já consagrou, e hoje eles estão sendo reconhecidos diante dos homens. Pai, que o teu Espírito Santo dê a eles a sabedoria que eles precisam, que teu Espírito Santo dê a eles o conhecimento, que o Senhor possa derramar nessa noite de hoje os dons espirituais. Pai, para fazer a tua obra é necessário o agir, o mover, o fluir do teu Espírito Santo. E nós pedimos nessa noite de hoje que os dons espirituais sejam derramados, que eles sejam capacitados com aquilo que vem do alto, com aquilo que vem de cima. Pai, que não apenas a sabedoria humana, não apenas o conhecimento humano, mas o teu Espírito Santo, Senhor, seja o que os capacite, o que os oriente, o que os guie. Quando eles estiverem na frente de alguém, que eles não souberem o que falar, que teu Espírito Santo dê o discernimento, que a tua palavra venha como inspiração sobre eles, e no abrir dos lábios, Senhor, seja o derramar do teu conhecimento, o derramar da tua sabedoria, o derramar de toda a tua ciência. Meu Deus, que a cada dia estes que hoje estão sendo consagrados também possam ficar atentos, Pai, para outros líderes que o Senhor vai levantar. Que eles, no caminhar do ministério, possam perceber aqueles que também foram escolhidos pelo Senhor, que também no ventre de suas mães já foram separados. Pai, nós os abençoamos, nós o consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém. Eu quero dizer que nós seremos ponta de lança. Quero dizer que o Senhor vai nos levantar para um novo tempo profético. E eu creio numa liderança que será formada, capacitada, ungida, e que viveremos um lindo tempo, onde, é claro, vamos enfrentar desafios, mas em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos. Chamamos à frente para a unção com óleo em posição de mãos como diáconos: Alessandro de Oliveira e Tamires M. de Oliveira, Antônio Batista Eiras e Roseli Gomes Nogueira Eiras, Cícero Caboclo Soares e Evandra Alves Travassos, Charleandre de Azevedo e Graciela Campos de Azevedo, David Aparecido Lopes e Robeli Bezerra de Sales Silva, Estevão Ferreira Rodrigues e Bruna Souza Rodrigues.
Francisco Carlos Azevedo Campos e Jussara Silva de Melo Campos, Gustavo Meucci Fábrega Carvalho e Bárbara Janaína de Moraes Carvalho, José Maria da Silva e Tânia Michele Seconello, Marcos Antônio Alves de Oliveira e Simone da Silva Leme, Mateus Travassos Caboclo e Adriele Vitória Eufruzino Caboclo, Maurício Bertolini e Eunice Souza Bertolini, Rafael Martins de Oliveira e Elaine Aparecida Souza Oliveira, Sérgio Diego Gonçalves e Thaís Pereira Gonçalves, Adiel Pereira Ramos, Aparecida de Fátima de Souza Pinto, Diogo Henrique da Silva Souza, Erenice Alves Queiroz, Fábia de Oliveira, Fabiana de Oliveira, Gabriel de Souza Camargo, Genésio Galvão, Janaína de Moraes Leme, Lenaide da Silva França, Luana Vila Lobos, Luciana Américo de Arantes, Maria do Carmo Moraes Prata, Nair Moreira de Souza, Rony da Cruz Leal e Sandra Valeriano da Silva. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer, mas tomei uma atitude. Preciso viver, viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Aceito teu chamado. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer, mas tomei uma atitude. Preciso viver, viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto.
Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer, mas tomei uma atitude. Preciso viver teu chamado, deixar minha história. Muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês pela paciência, solenidade. Eu sei que é um tanto quanto demorado, mas pelo carinho, pelo respeito, pela admiração de vocês terem ficado até o último momento. Eu quero aqui destacar a educação, a cordialidade, esse carinho de todos vocês, tá bem? Que a graça bendita do nosso Deus seja sobre todas estas pessoas. Aqui está, Senhor, o teu rebanho, aqui está a tua igreja, aqui está a tua família. Que eles possam, Senhor, viver tudo aquilo que tu tens preparado para suas vidas como cuidado de amor. Acompanha cada uma destas pessoas para suas casas, para uma semana de vitória, de conquista, restituição, de bênção, de graça, principalmente debaixo do manto de salvação. Que vocês possam caminhar em temor e que vocês possam viver para este Deus. Sem Ele nada temos, sem Ele nada somos. O que dele, por Ele, para Ele. Para a paz, Deus abençoe.